A paz do Senhor Jesus. Lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 24, diz bem assim: que com a mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. E isso é muito interessante porque se a gente parar pra pensar, às vezes quando a gente tem alguns tipos de comportamento com as pessoas, tipo assim, a pessoa me irrita, eu não gosto daquela pessoa porque ela fala desse jeito, porque ela come assim, ou por causa daquela roupa, ou quando a gente faz algum comentário maldoso, ou quando a gente esboça algum tipo de olhar assim das pessoas, sabe? Ou quando a gente se mostra para as pessoas que de alguma maneira elas não são bem-vindas no ambiente e às vezes por coisa boba, porque às vezes o ser humano, ele tem isso muito nele, na totalidade dele, às vezes o ser humano ele tem esses problemas assim, sabe? De julgar, falar de coisas que de repente a pessoa ela não sabe, de coisas que você não entende muitas das vezes e que mesmo assim você começa a ter esse tipo de comentário e até mesmo sentimento, porque tem coisas que você não fala, mas são coisas que muitas das vezes está dentro do teu coração e que os homens não vê, mas Deus vê. E são coisas que desagradam a Deus. E então, quando você faz isso com as pessoas, você já parou para pensar por um minuto que as pessoas podem estar fazendo a mesma coisa com você? Que elas podem achar a sua presença inconveniente em algum lugar? Que elas podem não gostar de algum jeito seu de andar, de falar? Que elas podem se irritar? Porque às vezes a gente fala muito ou tem algum tipo de comportamento com as pessoas, mas a gente às vezes nunca para pra imaginar que as pessoas elas podem estar fazendo a mesma coisa com a gente. Então, da mesma maneira que a gente estiver medindo as pessoas, julgando, criticando, julgando dentro do coração, porque o julgamento ele começa aqui. A palavra fala que o coração é enganoso e que todo tipo de sentimento ruim vem de dentro do coração, porque os sentimentos eles são assim aflorados, então eles vão para qualquer lado. E a gente precisa controlar essas coisas. A gente tem que sujeitar os nossos sentimentos, as nossas emoções à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando fala de resistir ao diabo, é resistir, de repente, a pensamentos que querem vir na sua mente, pensamentos ruins em relação ao próximo, sentimentos ruins que querem vir dentro de você, como avareza e tantas outras coisas ruins que está descrita na palavra de Deus e que a gente vê aí pelo mundo afora que tem se sucedido entre as pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado e resistir a isso. Peraí, eu vou trocar este pensamento por este pensamento. Eu vou trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. Eu vou substituir uma crítica, um posicionamento que eu tenho em relação a tal pessoa por esse posicionamento. Eu não estou dizendo que você não deve ter um olhar clínico das coisas e que você não pode ter gosto ou desgostar de alguma coisa. Eu não posso desgostar de algo, eu não posso, de repente, não concordar com alguma coisa ou com uma pessoa. Você pode discordar, mas quando isso começa a ser uma coisa muito frequente, isso começa a ser um problema. Sabe, você vê problema em todo mundo te desagrada, ou toda hora você tá julgando as pessoas, seja a pessoa assim, o assado, você tá sempre julgando, criticando, falando alguma coisa, isso aí é um problema. Seu coração, isso mostra que seu coração tá sujo. Já não é uma questão de você ver um detalhe ali ou alguma coisa te irritar. Sabe quando a pessoa, ela raspa uma panela e faz aquele barulho? Ou ela encosta em algum tipo de material e causa algum tipo de atrito que faz aquele barulho que você fica toda arrepiada até? Tem coisas que irritam dessa maneira. Só que tem momentos que as pessoas, elas não têm coisas assim que irritam elas, mas são coisas assim, todo mundo irrita. Ninguém tá bom pra ela. Tem pessoas que nada tá bom pra ela. Nada tá bom pra ela. Ela tá sempre desagradada com todo mundo é desagradável pra ela, nada tá bom, o ambiente não tá bom, o dia não tá bom, ela se irrita fácil com todo mundo, ela é cheia de opinião acerca das pessoas. Então você tem que purificar o seu coração. A gente tem que orar a Deus pedindo pra gente não deixar esse tipo de sentimento entrar no nosso coração, tomar conta dos nossos pensamentos, sabe? E para que a gente não venha ter, de repente, até mesmo um mau contato com as pessoas, porque daqui a pouco a gente vai começar a ter problemas, entrar em atrito com as pessoas que estão em volta da gente, seja lá de que lugar que for, que você frequente, por conta dessas coisas mesmo que você tá sentindo. E é uma coisa que começa dentro da gente, às vezes. Não tá muito relacionado ao outro, às vezes. Tá relacionado a gente, porque tem hora que a gente começa a se irritar com coisa boba acerca do outro, e que a gente começa a se estressar com coisas que você fala, nossa, nada a ver, né? E tem hora que a gente tem que falar, peraí, deixa eu parar, isso não tá agradando a Deus, deixa eu ser uma pessoa
responsável diante de Deus, uma pessoa madura. Calma aí, eu não posso agir assim, não posso sentir dessa maneira. Como eu falei, sujeite este sentimento, esse pensamento que você está tendo, essa sensação de irritabilidade que você tem com todo mundo, sabe? Eu sei que quando, às vezes, de repente, pode ser que você encontre com pessoas que realmente tem alguma coisa de errado com elas ali, e às vezes o Espírito Santo testifica, mas o Espírito Santo, ele testifica, não é a gente que fica criando coisa, como diz aquele ditado, né? Procurando pelo em ovo, não é. Quando é algo do Espírito Santo, ele mesmo mostra pra gente, ele testifica de alguma maneira, ele sempre fala. Agora você sempre tá procurando algo, sempre tá ali com uma autocrítica muito ácida acerca de todo mundo que tá perto de você, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, dos seus amigos de trabalho, dos seus amigos da igreja, das pessoas onde você frequenta. Isso é o momento de você dobrar os seus joelhos e pedir perdão e começar a vigiar com o que tá acontecendo no teu coração. Não esquece que a mesma maneira que você medir as pessoas, julgar as pessoas, você olhar as pessoas e tratar as pessoas, vai ser a mesma coisa que vai acontecer com você. E às vezes acontece ainda mais, né? Porque é que nem uma semeadura, né? Você planta uma semente e nasce um fruto. Então quando eu semeio isso, mesmo que dentro do meu coração, sentindo mal, pensando mal de alguém, quando eu for colher, eu não vou colher uma semente. Eu vou colher um fruto. Então sempre venha mais. Então a gente tem que tomar cuidado e vigiar com aquilo que está acontecendo dentro da gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.